Abram suas Bíblias aí na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esse livro tem na Bíblia, tá, irmãos? Está aí, um pouquinho antes de Timóteo. Segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, para pensarmos, irmãos, sobre este tema desafiador para nós, feitos para o extraordinário. João, eu estou com a NVI, tá? Pode colocar aí. Eu quero que vocês leiam comigo o versículo de número 3, preste atenção, mas deixe a Bíblia aberta, porque toda a ministração vai estar aí até o versículo 12, ou seja, quase o capítulo inteiro, né? O capítulo inteiro, porém, tirando a saudação que Paulo faz lá no primeiro e segundo versículo. Diz assim o versículo de número 3 da segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez. Pode tirar um pouco o meu retorno aqui, André? Está muito... Só abaixa mais, porque eu acho que ele está me... Porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Irmãos, me apaixonei por esse texto aqui quando eu estava lendo ele. Eu falei, que interessante, não é? Nós acostumamos com nossas limitações e as dos outros, e a gente usa algumas frases assim, com alguns problemas que nos são comuns, tipo essa assim: isso é normal, acontece com todas as pessoas, em todas as famílias isso acontece também, a igreja é assim mesmo. E nós acabamos meio que nos acostumando com algumas limitações, algumas dificuldades, até tentamos consolar uns aos outros. A pessoa está vivendo uma situação difícil, a gente tenta consolar com uma situação mais difícil que a dela. A gente meio que procura uma desgraça maior assim, para dar uma aliviada, né? E seria muito bom que nós não fôssemos carentes de algo pior do que aconteceu comigo, para eu me sentir melhor. Porque nós somos, irmãos, nós somos feitos para viver coisas extraordinárias. Eu estava olhando na simplicidade desse texto, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi a maneira com que Paulo estava agradecendo a Deus pela existência dos crentes ali de Tessalônica, dizendo sobre duas coisas fundamentais para vivermos o extraordinário de Deus, e uma realidade que deveria nos desafiar. Paulo usa essas duas expressões aqui, ó, uma fé, olha só no versículo de número 3, uma fé que vocês têm que cresce, uma fé crescente, e também um amor crescente. As duas expressões que Paulo usa no versículo 3, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês. Irmãos, a gente precisa saber disso, que a nossa fé, ela nunca deve parar de crescer. E olha que a gente tem algumas avaliações pessimistas sobre a nossa fé, mas você sabia que a fé precisa ser exercitada, e ela não para? A fé daquela igreja era uma fé que crescia, aumentava, e o amor também. Para quê, irmãos? O próprio texto, quando você olha para o texto, você vai ver o apóstolo Paulo assim, elogiando a igreja, dizendo no versículo de número 4: Por esta causa nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês. Por que que precisamos de uma fé crescente? E de um amor também que cresce? Por causa disso aqui, ó, em todas as perseguições e as tribulações que vocês estão suportando. Irmãos, as coisas aumentam, né?
as dificuldades, somos desafiados a enfrentar algo que faz parte da vida do ser humano, as tribulações. Aprove a Deus colocar o sofrimento como parte fundamental para que nós aprendamos a viver melhor aqui e a vencer os nossos desafios. É daí que nós precisamos não nos acomodarmos, é assim mesmo, acontece com todo mundo, acontece em qualquer família, com pessoas, a igreja é muito normal, afinal somos humanos. Irmãos, nós deveríamos mesmo estar sabendo de que o Senhor disponibiliza para nós, na pessoa do Espírito Santo, o desenvolvimento da nossa fé e do nosso amor. Duas coisas Jesus falou. Ele falou assim: quando o Filho do Homem voltar à terra, será que ele vai encontrar fé? E no capítulo 24, versículo 12 de Mateus, ele fala que o amor vai esfriar. E duas coisas que tem que ficar mesmo, fazer parte da nossa preocupação, é não desfalecermos na fé e não desistirmos de amar. Um dos desafios nossos é amar primeiro sempre, né? A gente nunca vai perder por estar amando, por liberar o amor uns pelos outros. O apóstolo Paulo então deixa bem claro isso, que a fé crescente e o amor que aumenta, ele é exatamente isso, para que nós possamos suportar os desafios de nossas vidas. E é interessante que Deus faz isso de uma maneira natural, a ponto de você estar aqui. Você está aqui porque você venceu as últimas circunstâncias difíceis da sua vida. E é interessante que Deus vem nos trazendo assim um senso de justiça, que nós precisamos crer nele, de que as tribulações, as perseguições, as tribulações, as dificuldades que nós enfrentamos, e geralmente ela está ligada exatamente neste ponto de meio que nós convivemos. Pessoas produzem isso. Aí vem a Bíblia, a gente olha para a Bíblia e o apóstolo Paulo diz, para que nós saibamos o que Deus está fazendo. Olha o versículo de número 5, consequências de vencermos as nossas perseguições e as tribulações, das quais nós suportamos. E o versículo 5 diz assim, elas quem? As tribulações, as perseguições, elas dão prova do justo juízo de Deus, e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É interessante, irmãos. Olha o versículo de número 6, é justo da parte de Deus retribuir com tribulações ao que lhes causa tribulação. Aqui tem um desafio, por isso precisa ter fé, né? Porque eu preciso crer que Deus é justo, mas Ele não vai agir segundo a minha vontade. A justiça de Deus é estabelecida dentro de uma compreensão. Eu creio que Deus é justo e pronto. Agora, a minha natureza humana enxerga algumas injustiças. A gente fica meio que, muitas vezes somos tomados por esse sentimento, de não vermos quem nós gostaríamos que fosse castigados, sendo castigados. Mas eu preciso crer que Deus é justo, e isso é com Ele. É Deus que retribui com tribulação os que causam tribulação, não sou eu. E vem a esperança, que eu preciso ter a convicção do que está escrito no versículo 7, cada um recebendo de Deus a sua porção. No versículo 7 está escrito assim, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Paulo falando da sua situação que ele se encontrava.
Agora, Paulo diz o seguinte, vai nos dar a seguinte ideia, e eu preciso crer nisso, que Deus, Ele foi justo, está sendo justo e será justo. Dentro da lógica bíblica, Paulo então marca a data, não explicitamente uma data, mas Paulo fala quando tudo vai ser acertado. Por isso, enquanto eu vivo aqui, eu preciso crer. Para eu viver o extraordinário, eu vou crer no que a Bíblia diz sobre Deus, que Ele é justo. E as minhas insatisfações, viver num país como o Brasil, é um desafio muito grande de confiarmos de que Deus é justo. Por isso, Paulo então vai nos dar a ideia de quando tudo isso acontecerá. Eu creio assim, aconteceu, está acontecendo, mas um ponto final mesmo, do estabelecimento da vontade de Deus, da justiça de Deus, o cada um recebendo de Deus, o que de Deus ele tem para receber, acontecerá nesse tempo aqui, ó. Olhe comigo para o versículo de número, dar continuidade ao versículo de número 7. E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá. Isso aqui é para eu me acomodar, irmãos, ó, fique quieto, aquiete-se, porque não é no seu tempo, não é no meu tempo, não é do meu jeito, não é do seu jeito. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. O que vai acontecer? Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Irmãos, isso é com Deus, no tempo de Deus. Aí Paulo continua: isso acontecerá no dia em que ele vier, para ser glorificado em seus santos, e admirado entre todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Paulo dizendo à igreja que era fruto do seu trabalho evangelístico. Queridos, nós somos feitos para viver esse extraordinário, vivermos essa esperança de que um dia tudo realmente vai ser colocado às claras, dentro da perspectiva de Deus, tá? Eu vejo pessoas aí, no meu aprisco mesmo, de vez em quando as pessoas ficam falando como quer que seja o céu, né? Eu falo assim, meu Deus, a gente tem alguns parâmetros, a gente quer o céu assim. O meu céu, por exemplo, poder comer de tudo, sem nada fazer mal, nada de engordar, nada de nada. Esse é o meu céu. Irmãos, não, mas esse negócio de ficar louvando, eu vi uma pessoa falando, esse negócio de ficar louvando a Deus todo o tempo todo, será que não vai cair numa monotonia? Você vê como é que é a nossa mente? A gente tem parâmetros daqui. Mas como é bom saber de que Deus, quando a gente olha para a natureza e vemos a criatividade de Deus, a gente sabe que Deus é um Deus criativo. Então vamos confiar, para viver esse extraordinário aqui, nós somos feitos, irmãos, para vencer essas tribulações. Nós somos feitos para realmente comprovarmos com a nossa vida, de que o que está escrito está certo, não o que eu estou vendo ou sentindo. Como é desafiador olhar para Romanos 8:28, que diz, todas as coisas contribuem para o bem, e tem coisas que eu não consigo visualizar aquilo contribuindo para o bem, mas eu preciso ficar com o que está escrito, não com o que eu estou vendo. Viver o extraordinário é saber que diariamente nós estamos sendo testados, para que haja uma harmonia entre a minha declaração de fé com as minhas atitudes. No Nordeste, as pessoas oravam para que Deus mandasse chuva,
fizeram uma campanha, jejum, oração, e foram para a igreja, a família fazendo isso. A menininha de 7 anos pegou o guarda-chuva. Nós oramos para guarda-chuva, vamos esperar. Menina, deixa esse guarda-chuva aí, não está chovendo. Falou, mas o que nós pedimos? Irmãos, isso não é lindo? Pegar o guarda-chuva. Eu acho impressionante como nós precisamos termos essa convicção. Olhe para o texto no versículo de número 11. Consciente disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça digno da vocação, e com poder cumpra todo o bom propósito de toda a obra que procede da fé, que cresce. Irmãos, feitos ou não para o extraordinário nós fomos. Sabe, você procurar assim nas circunstâncias mais adversas, pegar e perguntar para Deus, Deus, qual é o seu bom propósito nisso daqui? Ter essa vida dinâmica mesmo, de colocar-se diante de situações, e ficar pedindo para Deus te mostrar o que você não está vendo. Esta é uma das curtas orações que eu tenho feito. Senhor, nos mostre o que nós não estamos vendo. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Eu faço uma declaração de fé, que eu creio em Deus. Aí vem ele e diz o seguinte, que tudo isso está acontecendo porque nós precisamos dar comprovações de quem somos nós, com as nossas atitudes. É muito top isso. Aí você vem falando, a vida está chata nada. Que desafio enorme é esse, irmãos? Que desafio. Que maravilha isso. A Bíblia continua dizendo que Deus vai cumprir todo o propósito. Por isso precisamos, irmãos, de uma fé que não se contenta com, é assim mesmo, acontece com todo mundo. Não, procure o extraordinário, procure de Deus, seja desafiado, na pior das circunstâncias. Irmãos, não tem ninguém aqui nessa noite, que não vive na sua vida, algumas circunstâncias contrárias à sua vontade. O seu desafio é esse, Senhor, me mostre, eu quero nessa situação, ser digno da vocação para a qual eu fui chamado, de crer no que diz a sua palavra. Todas as coisas contribuem para o bem, tudo posso naquele que me fortalece, sobre todas as coisas eu sou mais que vencedor. Esta é a vida que Deus nos desafia a viver. E por fim, irmãos, qual será o resultado final do extraordinário? Qual é o alvo final? Eu amo a Bíblia, porque ela faz as perguntas e ela dá as respostas. Olha para o versículo de número 12, e aí eu quero concluir. Assim, depois de tudo isso, tá? Fé crescente, os desafios, a tribulação, aí vem o versículo 12. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês. Posso ouvir um amém, irmãos? O fim de tudo, queridos, o fim de tudo não é você vendo as coisas do jeito que você quer, mas o nome do Senhor Jesus ser glorificado em nós, e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, viver o extraordinário é saber de que o bem maior que foi nos liberado depois da cruz foi exatamente essa coisa chamada a graça de Deus, um dom imerecido
de que eu não entendo como é que Deus dispensou a graça dele sobre a minha vida, mas eu não posso negar que se não fosse ela, aqui eu não estaria. É maravilhoso demais saber o resultado final. Sabe o que está rolando na nossa vida? As coisas boas e as coisas ruins. O alvo final é esse, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor por isso ou não? Então, olha aqui para mim, se prepare. Você foi feito para o extraordinário. O ordinário é ordinário, é ordem, é comum, é normal. Mas saiba que parte do Senhor te conscientizar de que a tua fé pode crescer mais, de que você pode amar mais, porque o extraordinário parte do Senhor para a tua vida.